Um garoto com fome pediu ajuda, e foi desprezado por todos. Ele passou frio, passou fome, dormiu nas ruas como se fosse invisível. Mas o que ninguém imaginava é que aquele menino escondido sob roupas rasgadas era herdeiro de uma fortuna milionária. E quando a verdade veio à tona, aqueles que o rejeitaram tiveram que enfrentar as consequências de sua crueldade. Antes de começar essa história incrível de redenção, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você gosta de histórias reais que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre a vida, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sino porque toda semana eu trago histórias emocionantes como essa. Agora vem comigo que essa história vai te surpreender do começo ao fim. A tarde caía pesada sobre a pequena cidade de Vila Esperança, tingindo o céu de tons alaranjados que contrastavam com a frieza que tomava conta das ruas principais. Era quinta-feira, dia de feira, e o movimento de comerciantes e compradores criava uma sinfonia caótica de vozes, barganhas e risos. Foi nesse cenário que um garoto apareceu, cambaleante, com roupas rasgadas e sujas de terra, os pés descalços sangrando sobre o calçamento irregular. Ele não devia ter mais que 12 anos, talvez 13, com cabelos escuros desgrenhados caindo sobre olhos fundos que revelavam dias sem dormir adequadamente. Suas mãos tremiam visivelmente, não apenas pelo frio que começava a se instalar com o fim do dia, mas pela fome que corroía suas entranhas. O garoto parou em frente à padaria dos Ferreira, estabelecimento mais tradicional da cidade, onde o cheiro de pão quente escapava pelas portas e torturava ainda mais seu estômago vazio. Por favor, murmurou ele, a voz fraca e rouca, eu não como há 3 dias. Podem me dar um pedaço de pão? Qualquer coisa serve. Seus olhos suplicantes encontraram os do senhor Augusto Ferreira, dono do estabelecimento, um homem corpulento de quase 60 anos, conhecido por sua rigidez e senso comercial aguçado. Augusto olhou o menino de cima a baixo com desprezo visível, franzindo o senho e cruzando os braços sobre o peito largo. Moleque sujo, resmungou alto o suficiente para que os clientes presentes ouvissem. Aparece aqui querendo comida de graça? Isso aqui não é instituição de caridade não. Se quer comer, arruma um trabalho. Ou será que seus pais não te ensinaram que nada nessa vida é de graça? A rispidez do comerciante ecoou pela padaria, fazendo alguns clientes baixarem os olhos, constrangidos, enquanto outros concordavam com acenos de cabeça. O garoto recuou um passo, as lágrimas começando a formar pequenas trilhas limpas em seu rosto sujo. Eu não tenho pais, sussurrou ele, eu não tenho ninguém. Mas sua resposta apenas pareceu irritar ainda mais o padeiro, que fez um gesto brusco com a mão, como quem espanta um cachorro vadio. Fora daqui! Está afugentando minha clientela. Vê se procura o abrigo da cidade ou a delegacia. Aqui não vai conseguir nada não. Humilhado e com o estômago ainda mais apertado pela angústia, o menino se afastou da padaria. Ele tentou em mais 3 estabelecimentos ao longo da rua principal, o açougue do seu Mário, a lanchonete da Dona Cida e o mini-mercado dos irmãos Costa. Em todos os lugares, a história se repetiu com pequenas variações. Alguns o ignoraram completamente, virando o rosto como se ele fosse invisível. Outros foram mais diretos na rejeição, acusando-o de ser vagabundo, marginal ou mentiroso. Uma senhora chegou a dizer que meninos como ele eram enviados por quadrilhas para estudar os estabelecimentos e facilitar roubos futuros. Ninguém estendeu a mão, ninguém ofereceu nem mesmo um copo de água. Enquanto o sol desaparecia completamente no horizonte e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu escuro, o garoto se arrastou até uma viela escura entre 2 prédios comerciais. Ali, encolhido entre caixas de papelão abandonadas e sacos de lixo, ele finalmente permitiu que as lágrimas corressem livremente. Não eram apenas lágrimas de fome, mas de solidão, de desespero, de uma humanidade que havia falhado com ele repetidas vezes. Seus pensamentos vagaram para memórias fragmentadas de um passado distante, imagens borradas de rostos que ele mal conseguia lembrar. Naquela noite fria, enquanto Vila Esperança dormia tranquila em suas casas aquecidas e com mesas fartas, o menino misterioso chorava sozinho na escuridão, abraçando os joelhos contra o peito, tentando preservar qualquer calor corporal que ainda possuía. Ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar de formas que jamais poderia imaginar. O amanhecer trouxe consigo uma garoa fina que molhava tudo lentamente, transformando as ruas em espelhos cinzentos que refletiam o céu nublado. O garoto acordou tremendo incontrolavelmente,
seu corpo magro incapaz de gerar calor suficiente para combater a umidade que penetrava até os ossos. Ele havia passado a noite inteira oscilando entre a consciência e um estado de semiconsciência febril, onde pesadelos e memórias se misturavam em um turbilhão confuso. Por volta das 7 da manhã, quando os primeiros comerciantes começavam a abrir suas portas, o menino tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Ele caiu de joelhos sobre o asfalto molhado, a visão embaçada, a cabeça girando violentamente. Foi nesse momento que uma figura parou diante dele. Através da névoa que turvava sua percepção, o garoto distinguiu vagamente uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, usando um avental floral sobre roupas simples. "Meu Deus do céu!" exclamou a mulher, ajoelhando-se rapidamente ao lado do menino. Era Teresa Almeida, cozinheira de um pequeno restaurante familiar chamado Cantinho da Vovó, conhecido por suas refeições caseiras e preços modestos. Teresa não era rica, criava sozinha 2 filhos adolescentes com o salário que ganhava no restaurante, mas seu coração era grande o suficiente para não conseguir passar por aquela cena sem agir. "Você está queimando de febre", disse ela, tocando a testa do garoto com delicadeza maternal. "Quanto tempo faz que você não come, filho?" O menino tentou responder, mas as palavras saíram incompreensíveis, um murmúrio confuso que revelava o quanto estava debilitado. Teresa não perdeu tempo. Com uma força surpreendente para sua constituição franzina, ela ajudou o garoto a se levantar, passando o braço dele sobre seus ombros e praticamente carregando-o pelas 2 quadras que separavam aquela viela do restaurante. O cantinho da vovó ainda estava fechado para o público, mas Teresa tinha as chaves. Ela instalou o menino em uma cadeira na cozinha, onde o calor dos fogões já começava a aquecer o ambiente, e imediatamente preparou um caldo quente de galinha com legumes picados finamente. Devagar, instruiu ela quando o garoto, com mãos trêmulas, tentou devorar a comida rapidamente. "Seu estômago precisa se acostumar de novo. Coma aos pouquinhos, tá bom?" Ela observava com uma mistura de compaixão e indignação enquanto ele obedecia, cada colherada parecendo devolver um pouco de vida àqueles olhos apagados. Teresa pegou uma toalha limpa, molhou com água morna e limpou delicadamente o rosto sujo do menino, revelando feições delicadas sob a camada de sujeira. Enquanto o menino comia, Teresa telefonou para Dona Marisa, proprietária do restaurante e sua patroa há mais de 15 anos. "Dona Marisa, eu trouxe um menino que estava desmaiando de fome na rua. Ele precisa de ajuda, de roupas limpas, talvez um médico", explicou rapidamente. Do outro lado da linha, houve um suspiro resignado seguido de um silêncio pensativo. Marisa conhecia bem o coração mole de Teresa, mas também compartilhava de valores semelhantes, tendo sido criada por avós que sempre enfatizaram a importância da caridade. "Está bem, Teresa", respondeu a proprietária após alguns segundos. "Dê comida a ele, um banho se for necessário, e roupas limpas. Tenho algumas peças do meu neto que podem servir. Mas depois precisamos avisar as autoridades. Esse menino tem família em algum lugar, pais procurando por ele. Não podemos simplesmente." "Ele disse que não tem ninguém", interrompeu Teresa suavemente. "Mas sim, vamos fazer o certo. Só quero garantir que ele esteja alimentado e saudável primeiro." Após terminar o caldo e comer um pedaço generoso de pão com manteiga, o garoto finalmente pareceu recuperar um pouco de lucidez. Suas mãos pararam de tremer tanto, e alguma cor voltou às suas bochechas pálidas. Teresa sentou-se à sua frente, as mãos calejadas segurando gentilmente as dele. "Como você se chama, filho?" perguntou com ternura genuína. O menino hesitou por um longo momento, como se estivesse decidindo se podia confiar naquela mulher, pesando os riscos de revelar sua identidade contra a necessidade desesperada de conexão humana. Finalmente, com a voz ainda fraca mas mais firme que na noite anterior, ele respondeu: "Miguel. Meu nome é Miguel Silva." E assim começou uma história que mudaria não apenas a vida daquele garoto, mas de toda a cidade. Nos dias seguintes, Miguel permaneceu sob os cuidados de Teresa e Dona Marisa. O restaurante se tornou seu refúgio temporário, onde ele ajudava com pequenas tarefas simples em troca de comida e um lugar quente para dormir à noite. Teresa improvisou uma cama confortável com almofadas velhas e cobertores limpos em uma pequena despensa nos fundos da cozinha, e embora não fosse luxuoso, era infinitamente melhor que as ruas frias e perigosas pelas quais ele havia vagado. A princípio, Miguel se manteve extremamente reservado, respondendo perguntas com monossílabos e evitando contato visual prolongado com qualquer pessoa.
mas a bondade persistente de Teresa e a atmosfera acolhedora do cantinho da vovó começaram a derreter lentamente as defesas que ele havia construído ao redor de seu coração ferido. Durante a terceira noite, enquanto ajudava a secar os pratos após o fechamento do restaurante, ele finalmente começou a contar sua história com mais detalhes. Eu cresci em um orfanato estadual, a 3 horas daqui, começou Miguel, a voz baixa mas firme, os olhos fixos no prato que secava. Chama-se Lar São Francisco. Meus pais morreram quando eu tinha 2 anos, um acidente de carro na estrada. Não tinha outros parentes, pelo menos nenhum que quisesse me criar, então fui para lá. Teresa parou de limpar o balcão e se aproximou, sentando-se em um banquinho para ouvi-lo melhor, os olhos já marejados de compaixão antes mesmo de ouvir o resto. O orfanato não era terrível, continuou o garoto, escolhendo as palavras cuidadosamente, mas também não era um lar de verdade, sabe? Éramos muitas crianças, mais de 40 no total, e poucos adultos sobrecarregados para cuidar de todos nós. Comida suficiente para não passar fome, mas nunca o bastante para ficar realmente satisfeito. Roupas limpas mas sempre usadas, sempre de doação, nunca algo novo só seu. E acima de tudo, aquele sentimento constante de ser um peso, um problema a ser resolvido, nunca uma pessoa amada ou desejada. Ele fez uma pausa significativa, os olhos distantes, perdidos em memórias dolorosas que claramente ainda o assombravam. Há 3 semanas, algo aconteceu que mudou tudo. Um casal rico visitou o orfanato querendo adotar uma criança. Eles passaram horas conversando com vários de nós, fazendo perguntas, observando. No final, escolheram outro menino, o Júnior, que sempre foi o favorito de todos os funcionários porque era bonito, extremamente educado, tirava notas excelentes na escola. Eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia. Algo quebrou por dentro, entende? De repente percebi com uma clareza dolorosa que eu nunca seria escolhido, nunca teria uma família de verdade. Eu seria transferido de orfanato em orfanato até completar 18 anos e ser jogado na rua sem preparo nenhum, como acontece com quase todos. Teresa estendeu a mão instintivamente e tocou o ombro do garoto gentilmente, encorajando-o a continuar se sentisse vontade. Miguel respirou fundo, os olhos brilhando com lágrimas contidas, antes de prosseguir. Então eu fugi naquela mesma noite. Juntei o pouco que tinha em uma mochila velha que ganhei de doação e saí pela janela do dormitório enquanto todos dormiam. Não tinha um plano elaborado, não sabia exatamente para onde estava indo. Apenas caminhava pela estrada, pegava carona quando conseguia convencer algum motorista, dormia onde dava, em postos de gasolina, bancos de praça, onde fosse possível. Meu dinheiro, que eram apenas R$ 20 que havia guardado, acabou no segundo dia. A comida que levei comigo acabou no terceiro. Perdi minha mochila quando um fazendeiro me expulsou agressivamente de sua propriedade, pensando que eu era um ladrão. E continuei andando, cada vez mais fraco, até chegar aqui à Vila Esperança. Por que aqui especificamente? Perguntou Teresa com genuína curiosidade. Por que parar justamente nesta cidade? Miguel deu de ombros, um gesto melancólico de alguém perdido demais para ter razões totalmente concretas. O nome, eu acho. Vila Esperança. Quando vi a placa na estrada, pensei que talvez fosse algum tipo de sinal do universo, que aqui eu encontraria algo diferente, uma chance genuína de recomeçar minha vida. Mas foi exatamente a mesma coisa de sempre. As pessoas me olharam com nojo e desprezo, como se eu fosse lixo humano, exatamente como sempre me senti. Uma semana após o resgate de Miguel, Dona Marisa tomou a decisão de notificar as autoridades sobre a presença do garoto. Ela contatou a assistente social da cidade, uma mulher chamada Beatriz Campos, experiente e conhecida por seu trabalho dedicado com crianças em situação de vulnerabilidade. Beatriz chegou ao restaurante numa tarde chuvosa de segunda-feira, carregando uma pasta marrom repleta de documentos e um tablet para registrar informações. Ela era uma mulher na casa dos 40 anos, de postura firme mas olhar gentil, e Miguel imediatamente sentiu que podia confiar nela, algo raro para alguém que havia sido decepcionado tantas vezes por adultos. Durante mais de 2 horas, Beatriz conversou com Miguel, fazendo perguntas detalhadas sobre sua vida, sua fuga do orfanato, suas memórias da infância. O garoto respondeu tudo com honestidade, cansado demais de mentiras e subterfúgios. Beatriz anotava tudo meticulosamente, ocasionalmente franzindo o senho diante de certas informações. Quando Miguel mencionou o nome do orfanato e contou que seus pais haviam morrido quando ele tinha 2 anos,
algo clicou na mente da assistente social. Ela abriu seu tablet e começou a pesquisar freneticamente em diversos bancos de dados governamentais. Miguel Silva, murmurou ela, digitando rapidamente. Pais falecidos há 10 anos, acidente automobilístico. Espera, isso não pode estar certo. Seu rosto empalideceu visivelmente enquanto lia as informações na tela. Teresa e Dona Marisa trocaram olhares preocupados, percebendo que algo significativo estava acontecendo. Beatriz levantou os olhos lentamente, olhando para Miguel com uma expressão que misturava choque, compaixão e algo que parecia incredulidade. Miguel, preciso fazer algumas perguntas muito importantes agora. Você se lembra do nome completo dos seus pais? Algum detalhe sobre eles, qualquer coisa que lembre. O garoto franziu a testa, esforçando-se para acessar memórias tão antigas que pareciam mais sonhos do que realidade. Minha mãe se chamava Laura, eu acho. Laura Silva. E meu pai? Daniel. Ou era David? Eu era muito pequeno, as lembranças são muito confusas e nebulosas. Beatriz assentiu, seus dedos voando sobre o teclado do tablet. Ela fez várias ligações rápidas, falando em voz baixa com diferentes departamentos e instituições. Após quase 1 hora de telefonemas e pesquisas intensivas, ela finalmente pousou o tablet e olhou para Miguel com seriedade. Miguel, eu preciso te contar algo muito importante e que vai mudar sua vida completamente. Seus pais eram Laura e Daniel Silva, correto. Mas há informações cruciais sobre sua família que aparentemente nunca foram adequadamente comunicadas a você ou ao orfanato onde você cresceu. Houve uma falha grave, um erro administrativo catastrófico que deixou você em uma situação que nunca deveria ter acontecido. O coração de Miguel começou a acelerar descontroladamente. Teresa se aproximou e segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso. Beatriz continuou, sua voz cuidadosa mas firme. Seus pais não eram pessoas comuns, Miguel. Seu pai, Daniel Silva, era um empresário de sucesso considerável, dono de uma cadeia de lojas de departamentos que opera em 6 estados do país. Sua mãe, Laura, vinha de uma família tradicional com propriedades e investimentos significativos. Quando eles morreram no acidente, você deveria ter sido colocado sob tutela legal dos avós paternos, que na época moravam no exterior mas haviam deixado instruções claras e recursos financeiros substanciais para sua criação e educação. A revelação caiu sobre a sala como uma bomba. Miguel ficou completamente imóvel, incapaz de processar o que estava ouvindo. Teresa levou a mão à boca, abafando um grito de surpresa. Beatriz prosseguiu, consultando seus documentos, mas houve uma série de erros terríveis no sistema. Os avós não foram adequadamente notificados sobre o acidente na época, pois estavam viajando pela Ásia em uma expedição prolongada de pesquisa acadêmica, praticamente incontactáveis. O processo legal foi mal conduzido por um advogado incompetente. Você acabou no sistema de orfanatos quando deveria ter sido colocado sob a guarda temporária de tutores pagos até que seus avós pudessem ser localizados e retornar ao país. Os recursos financeiros deixados por seus pais para seu sustento e educação ficaram bloqueados em contas bancárias que ninguém sabia como acessar adequadamente. Foi uma tragédia burocrática de proporções imensas. Miguel finalmente encontrou sua voz, que saiu trêmula e quase inaudível. Então, eu tenho família? Eu tenho avós vivos. E há dinheiro, recursos que eram meus. Beatriz assentiu com firmeza. Sim, Miguel. Seus avós paternos, Roberto e Helena Silva, passaram anos procurando por você depois que finalmente descobriram o que havia acontecido. Eles contrataram investigadores particulares, moveram processos judiciais contra diversas instituições, mas o rastro estava confuso e você foi transferido várias vezes entre orfanatos diferentes, sempre com documentação incompleta ou incorreta. Quando finalmente rastrearam você até o Lar São Francisco, você já havia fugido. Eles estão desesperados para te encontrar, Miguel. Você não está sozinho. Nunca deveria ter estado sozinho. 3 dias após a revelação bombástica sobre sua verdadeira origem e família, Miguel se encontrava em uma sala confortável de um hotel de luxo em uma cidade vizinha maior, esperando nervosamente pelo encontro que mudaria sua vida para sempre. Beatriz havia arranjado tudo meticulosamente, garantindo que o reencontro acontecesse em um ambiente neutro e confortável, com suporte psicológico disponível caso necessário. Teresa estava ao seu lado, segurando sua mão trêmula,
oferecendo a âncora de estabilidade que ele tanto precisava naquele momento de extrema vulnerabilidade emocional. Miguel usava roupas novas que Beatriz havia providenciado, calças jeans escuras, uma camisa branca limpa e um casaco de moletom azul marinho. Seus cabelos haviam sido cortados adequadamente, e pela primeira vez em semanas ele parecia um garoto normal de 12 anos, não um menino de rua lutando pela sobrevivência. Mas por dentro, seu estômago revirava de ansiedade e medo. E se seus avós não gostassem dele? E se ficassem decepcionados com o que encontrassem? E se ele não fosse bom o suficiente para a família rica e importante que aparentemente pertencia? A porta se abriu suavemente e um casal de idosos entrou na sala. Roberto Silva era um homem alto mesmo aos 70 e poucos anos, cabelos completamente brancos penteados para trás, usando um terno elegante mas discreto. Helena Silva era uma mulher graciosa, cabelos grisalhos em um corte moderno, vestindo um conjunto sóbrio mas claramente caro. Mas o que Miguel notou primeiro não foram as roupas ou a postura aristocrática, foram os olhos de ambos, vermelhos e inchados de tanto chorar, e a expressão de amor desesperado que iluminou seus rostos no momento em que o viram. Miguel, sussurrou Helena, a voz quebrando completamente na segunda sílaba. Ela cruzou a sala rapidamente, apesar da idade, e se ajoelhou na frente do garoto, as mãos tremendo enquanto tocavam delicadamente seu rosto, como se estivesse se certificando de que ele era real. Meu neto, meu querido neto. Nós procuramos tanto por você, por tantos anos. Graças a Deus te encontramos. Graças a Deus. Roberto também se aproximou, os olhos brilhando com lágrimas que ele não tentava esconder. Ele colocou uma mão grande e gentil no ombro de Miguel. Você é a imagem perfeita do seu pai na sua idade, disse ele, a voz profunda mas embargada pela emoção. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto. Quando vimos sua foto que a assistente social nos enviou, soubemos imediatamente. Não havia dúvida. Você é nosso Miguel, o filho do nosso Daniel. Miguel sentiu algo se quebrar dentro dele, uma represa emocional que havia segurado por anos. As lágrimas começaram a correr livremente por seu rosto enquanto ele finalmente permitia que a realidade da situação penetrasse suas defesas. Ele tinha família. Ele tinha avós que o amavam, que o haviam procurado, que queriam desesperadamente tê-lo de volta. Ele não estava sozinho. Ele nunca mais estaria sozinho. Helena o puxou para um abraço apertado, e Miguel correspondeu com intensidade, afundando naquele abraço como um homem afogado alcançando a superfície. Roberto envolveu ambos em seus braços, e os três ficaram assim por longos minutos, uma família reunida após uma década de separação forçada e desnecessária, chorando juntos lágrimas de dor pelo tempo perdido mas também de alegria indescritível pelo reencontro. Quando finalmente se separaram, Helena limpou delicadamente as lágrimas do rosto de Miguel com um lenço de seda bordado. Há tanto que queremos te contar, tanto que você precisa saber sobre seus pais, sobre sua família, sobre você mesmo, disse ela, a voz mais firme agora. Seus pais te amavam mais do que tudo no mundo, Miguel. A última coisa que seu pai fez antes do acidente foi comprar um presente para seu aniversário de 3 anos, que aconteceria na semana seguinte. Eles estavam a caminho de casa quando o acidente aconteceu. Roberto abriu uma mochila de couro que havia trazido e começou a tirar álbuns de fotos cuidadosamente preservados. Guardamos tudo, cada foto, cada lembrança, cada objeto que pertenceu a você quando bebê. Sua mãe Helena transformou um quarto inteiro da nossa casa em um santuário de memórias, esperando pelo dia em que você voltaria para casa e pudéssemos mostrar tudo isso. Queríamos que você soubesse, sempre, que foi amado, que foi desejado, que sua ausência deixou um buraco impossível de preencher em nossas vidas. Eles passaram as próximas horas conversando, compartilhando histórias, olhando fotos antigas que mostravam Miguel bebê nos braços de pais sorridentes que ele mal conseguia lembrar. Havia fotos de festas de aniversário, de férias na praia, de momentos cotidianos simples mas preciosos que documentavam os primeiros 2 anos de uma vida que havia sido brutalmente interrompida. Roberto explicou sobre a herança substancial que estava esperando por ele, investimentos e propriedades que garantiriam seu futuro financeiro. Mas mais importante, eles falaram sobre amor, sobre família, sobre construir juntos os anos que haviam sido roubados deles. Teresa observava tudo de um canto discreto da sala, chorando silenciosamente lágrimas de felicidade por aquele menino que havia resgatado das ruas. Beatriz fazia anotações, garantindo que toda a documentação legal necessária seria providenciada para oficializar a guarda. E Miguel,
pela primeira vez em seus 12 anos de vida que conseguia realmente lembrar, sentiu-se completo, amado e em casa, mesmo em uma sala de hotel com pessoas que eram tecnicamente estranhas mas que carregavam em seus rostos o amor incondicional que ele havia ansiado toda sua vida. A notícia da verdadeira identidade de Miguel se espalhou por Vila Esperança com a velocidade característica de cidades pequenas, onde segredos são commodities raras e mexericos são moeda corrente. Em questão de dias, todos sabiam sobre o menino maltrapilho que havia sido rejeitado nas ruas e que se revelou ser herdeiro de uma fortuna considerável e neto de uma das famílias mais respeitadas da região. As reações variaram dramaticamente dependendo de quem havia interagido com o garoto durante seus dias de desespero. Roberto e Helena Silva, acompanhados por Miguel e por um advogado da família chamado Dr. Henrique Tavares, decidiram fazer uma visita pessoal à Vila Esperança uma semana após o reencontro. Eles queriam agradecer pessoalmente Teresa e Dona Marisa pela bondade e coragem que salvaram a vida de seu neto, mas também tinham outros objetivos menos agradáveis em mente. A primeira parada foi, naturalmente, o cantinho da vovó. Quando a família Silva entrou no restaurante modesto, Teresa estava na cozinha preparando o almoço. Ela saiu limpando as mãos no avental, e seus olhos se iluminaram ao ver Miguel novamente, agora visivelmente mais saudável, com roupas de qualidade e um brilho nos olhos que não existia antes. Miguel! Meu menino, que alegria te ver bem! Exclamou ela, abrindo os braços. Miguel correu para abraçá-la, e Teresa o envolveu com o carinho maternal que havia demonstrado desde o primeiro momento. Ela não se importava com a riqueza da família dele, ela amava aquele garoto simplesmente porque era um ser humano que precisava de ajuda. Roberto estendeu a mão para Teresa, mas ela estava tão emocionada que ele acabou também a puxando para um abraço respeitoso. Senhora Teresa, não existem palavras suficientes para agradecer o que a senhora fez por nosso neto. A senhora literalmente salvou a vida dele. Ele estava morrendo de fome e doente quando a encontrou. Se não fosse por sua bondade e coragem, nós poderíamos ter perdido Miguel para sempre. Teresa limpou as lágrimas que corriam livremente. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Aquele menino precisava de ajuda, era simples assim. Não conseguiria viver comigo mesma se tivesse passado reto. Helena segurou as mãos calejadas de Teresa entre as suas, que apesar da idade ainda eram suaves e bem cuidadas. Mas muitas pessoas passaram reto, senhora Teresa. Muitas pessoas viraram o rosto e fecharam seus corações. A senhora escolheu diferente, e por isso seremos eternamente gratos. Gostaríamos de expressar nossa gratidão de forma mais concreta também. Dr. Tavares abriu sua pasta executiva e retirou um envelope grosso. A família Silva gostaria de estabelecer um fundo educacional completo para seus 2 filhos, cobrindo universidade e qualquer especialização que desejarem seguir. Além disso, estamos transferindo a propriedade deste imóvel comercial para seu nome, quitando completamente a hipoteca que sabemos que existe. E há uma compensação financeira de R$ 500 mil como agradecimento pela vida de Miguel. Teresa ficou completamente pálida, as pernas tremendo. Dona Marisa, que estava observando tudo de perto, teve que ajudá-la a sentar. Eu não fiz isso esperando recompensa, murmurou Teresa, visivelmente chocada. Eu sei, disse Roberto gentilmente, e é exatamente por isso que a senhora merece tudo isso e mais. Pessoas genuinamente boas são raras neste mundo, senhora Teresa. A senhora é uma dessas pessoas, e queremos garantir que sua bondade seja reconhecida e recompensada. Mas a visita seguinte seria muito menos agradável. A família Silva, acompanhada agora também por Beatriz e pelo delegado da cidade, dirigiu-se à padaria dos Ferreira. Quando entraram, Augusto Ferreira estava atrás do balcão, contando o dinheiro do caixa. Ele ergueu os olhos e ficou visivelmente pálido ao reconhecer Miguel, agora vestido impecavelmente e acompanhado de pessoas que claramente exalavam poder e influência. Seu rosto passou por uma série de expressões conflitantes: surpresa, confusão e finalmente um medo crescente quando compreendeu a situação. Senhor Ferreira, começou Roberto Silva, sua voz educada mas gelada como gelo, acredito que o senhor se lembra deste jovem. Meu neto, Miguel Silva, veio até seu estabelecimento há algumas semanas pedindo ajuda. Ele estava morrendo de fome, doente e desesperado. E o senhor, se não me engano, o expulsou como se fosse um animal, gritou com ele na frente de outros clientes e recusou até mesmo um pedaço de pão que custaria centavos. Augusto começou a gaguejar, o rosto ficando vermelho.
Eu não sabia. Tem tanta gente pedindo esmola na rua, é impossível ajudar todos, eu tenho um negócio para tocar. Doutor Tavares deu um passo à frente, interrompendo as desculpas patéticas. Senhor Ferreira, meu cliente está considerando processar o senhor e todos os outros estabelecimentos que negaram ajuda humanitária básica a uma criança em perigo. Embora legalmente não haja obrigação de fornecer comida gratuitamente, existe sim responsabilidade moral e social, especialmente considerando que o senhor poderia ter ao menos direcionado o menino para serviços sociais ou autoridades competentes. Mas mais importante, há várias testemunhas que ouviram o senhor humilhar verbalmente uma criança vulnerável, o que configura constrangimento e possivelmente abuso psicológico. O padeiro estava agora completamente branco, suando visivelmente. Vários clientes que estavam na loja pararam para observar a cena, alguns lembrando exatamente do dia em que haviam presenciado a expulsão cruel do menino. Uma senhora idosa balançou a cabeça com desaprovação. Eu estava aqui naquele dia, disse ela em voz alta. O menino estava claramente doente e faminto. Foi vergonhoso o jeito que foi tratado. Helena Silva olhou para Augusto com uma mistura de pena e repulsa. Como o senhor dorme à noite, sabendo que virou as costas para uma criança que implorava por ajuda? Que valores são esses? Que tipo de pessoa faz isso? Miguel, que havia permanecido calado até aquele momento, finalmente falou, sua voz surpreendentemente firme. Eu não quero vingança. Só quero que as pessoas entendam que cada pessoa nas ruas tem uma história, tem uma família, tem valor. Eu poderia ter morrido naquela viela fria. Mas não quero processar ninguém. Quero que isso sirva de lição. Roberto olhou para o neto com orgulho e respeito. Depois voltou-se para Augusto. Meu neto é mais misericordioso que eu seria. Mas não vamos esquecer, senhor Ferreira. E esta cidade também não esquecerá. A notícia do confronto se espalhou rapidamente, e nos dias seguintes, a padaria dos Ferreira viu suas vendas caírem drasticamente. Muitos moradores da cidade, envergonhados pelo que havia acontecido com Miguel, boicotaram espontaneamente os estabelecimentos que o haviam rejeitado. Augusto tentou se redimir fazendo doações para instituições de caridade e colocando uma placa oferecendo refeições gratuitas para pessoas necessitadas, mas o dano à sua reputação já estava feito. As outras visitas seguiram um padrão similar. O açougue, a lanchonete e o mini-mercado todos receberam a mesma mensagem clara. A crueldade tem consequências, e uma cidade que vira as costas para seus mais vulneráveis não merece ser chamada de comunidade. Os meses seguintes foram de ajustes intensos e transformação profunda para Miguel. Roberto e Helena o levaram para sua residência principal, uma mansão elegante mas acolhedora nos arredores de São Paulo, com jardins extensos, uma biblioteca impressionante e, para a alegria de Miguel, uma cozinha enorme onde ele frequentemente passava tempo apenas observando, lembrando dos dias no cantinho da vovó. A casa tinha quartos suficientes para abrigar uma família grande, mas durante anos havia ecoado com o vazio da ausência de Miguel. Agora, finalmente, havia riso infantil e passos correndo pelos corredores novamente. A adaptação não foi simples ou instantânea. Miguel havia passado 10 anos em ambientes institucionais rígidos, depois semanas nas ruas lutando pela sobrevivência. Ele tinha pesadelos frequentes, acordava no meio da noite verificando se ainda estava na cama macia e não de volta ao orfanato ou à viela fria. Tinha dificuldade em confiar que a abundância ao seu redor não desapareceria de repente. Helena e Roberto, com a ajuda de uma psicóloga especializada em trauma infantil chamada doutora Mônica Reis, trabalharam pacientemente com Miguel, estabelecendo rotinas, criando senso de segurança, permitindo que ele processasse anos de abandono e rejeição. É um processo, explicava a doutora Mônica durante uma das sessões semanais. Miguel passou uma década acreditando que não era digno de amor, que era descartável. Reconstruir sua autoestima e senso de valor vai levar tempo, paciência e muito amor consistente. Mas ele está progredindo maravilhosamente bem, considerando tudo o que passou. A educação foi outra área de foco importante. Miguel havia frequentado a escola no orfanato, mas seu desempenho era mediano, não por falta de inteligência mas por falta de motivação e apoio. Agora, com tutores particulares e uma escola particular de excelência, ele começou a florescer academicamente. Descobriu paixão particular por literatura e história, passando horas na biblioteca lendo sobre diferentes períodos históricos e culturas. Roberto, que era historiador aposentado, frequentemente se juntava a ele,
e os dois desenvolveram um ritual de discussões noturnas sobre os livros que estavam lendo. Mas o que mais surpreendeu a todos foi o interesse de Miguel por causas sociais. Ele pediu aos avós que o ajudassem a criar uma fundação dedicada a apoiar crianças em orfanatos e situação de rua. Eu conheço como é estar do outro lado, explicou ele durante uma reunião familiar. Eu sei exatamente o que essas crianças precisam, não apenas comida e roupas, mas dignidade, esperança e alguém que acredite nelas. Quero usar os recursos que herdei para fazer diferença real. Roberto e Helena ficaram profundamente emocionados e orgulhosos. Com a ajuda de advogados e consultores sociais, estabeleceram a Fundação Esperança Miguel Silva, dedicada a reformar o sistema de acolhimento institucional, fornecer educação de qualidade para crianças vulneráveis e criar programas de mentoria entre jovens em situação de risco e profissionais bem-sucedidos. Teresa foi convidada para ser consultora da Fundação, trazendo sua sabedoria prática e compaixão genuína. A primeira grande ação da Fundação foi reformar completamente o Lar São Francisco, o orfanato onde Miguel havia crescido. Eles não apenas renovaram as instalações físicas, mas implementaram um novo modelo de cuidado baseado em casas-lares menores, onde grupos pequenos de crianças viviam com cuidadores dedicados em ambiente mais familiar. Contrataram psicólogos, melhoraram dramaticamente a alimentação, forneceram materiais escolares de qualidade e criaram programas de arte, esporte e cultura. Miguel fez questão de visitar pessoalmente o orfanato após a reforma. Foi um momento emocional e catártico. As crianças o receberam como herói, e ele conversou longamente com cada uma, compartilhando sua história, oferecendo esperança. Eu estive exatamente onde vocês estão, disse ele durante uma assembleia com todas as crianças. Eu sei como é se sentir invisível, não amado, sem futuro. Mas estou aqui para dizer que as coisas podem mudar. Vocês têm valor imensurável. Vocês merecem amor, educação, oportunidades. E vou trabalhar todos os dias da minha vida para garantir que nenhuma criança seja esquecida ou abandonada como eu fui. A história de Miguel começou a ganhar atenção da mídia nacional. Jornais e programas de televisão queriam contar a história do menino que foi de pedinte rejeitado a herdeiro milionário e agora filantropo jovem. Miguel inicialmente resistiu à exposição, mas Helena o aconselhou sabiamente. Sua história pode inspirar mudanças, pode fazer as pessoas refletirem sobre como tratam os vulneráveis. Use sua voz, Miguel. Use sua plataforma para fazer bem. Ele concordou, mas sob uma condição: qualquer entrevista ou aparição seria usada para promover causas sociais, nunca para glorificação pessoal. Em uma entrevista particularmente impactante em um programa nacional de televisão, Miguel disse algo que viralizou nas redes sociais e se tornou um movimento. Quando você vir alguém nas ruas pedindo ajuda, não pergunte por que devo ajudar. Pergunte por que não devo. Porque cada um de nós está a apenas algumas tragédias de distância da mesma situação. Eu era um garoto comum com pais amorosos. Um acidente, alguns erros burocráticos, e de repente eu estava sozinho, com fome, desesperado. Poderia ser qualquer criança. Poderia ser você. 2 anos após aquele dia fatídico em que Miguel havia sido expulsado das ruas de Vila Esperança, a cidade estava irreconhecivelmente transformada. A Fundação Esperança Miguel Silva havia estabelecido um centro comunitário no coração da cidade, oferecendo refeições gratuitas, assistência social, programas educacionais e suporte de saúde mental para populações vulneráveis. O prédio havia sido estrategicamente posicionado na rua principal, impossível de ignorar, um lembrete constante do compromisso da comunidade com seus membros mais necessitados. Ironicamente, o prédio ficava a apenas 2 portas da antiga padaria dos Ferreira, que havia fechado as portas 6 meses após o incidente com Miguel, vítima do boicote persistente e da reputação arruinada. Augusto Ferreira, humilhado e financeiramente devastado, havia sido forçado a vender o estabelecimento. Mas em uma reviravolta surpreendente que demonstrava a verdadeira natureza de Miguel, foi a fundação que comprou a propriedade, transformando-a em uma padaria-escola onde jovens em situação de vulnerabilidade aprendiam o ofício de panificação e confeitaria, ganhando não apenas uma habilidade valiosa mas também dignidade e esperança de futuro. Miguel, agora com 14 anos, estava visivelmente mais alto, mais forte, mais confiante. Ele frequentava uma das melhores escolas particulares de São Paulo, mantinha notas excelentes e estava se preparando para eventualmente estudar serviço social ou direito na universidade, querendo armar-se com conhecimento formal para tornar seu trabalho filantrópico ainda mais efetivo.
Mas ele fazia questão de visitar Vila Esperança regularmente, nunca esquecendo suas raízes humildes nem as lições dolorosas que havia aprendido nas ruas frias daquela cidade. Era uma tarde ensolarada de sábado quando Miguel, Helena e Roberto visitaram a cidade para a inauguração oficial de uma nova ala do centro comunitário dedicada especificamente a adolescentes. Centenas de pessoas se reuniram para a cerimônia, incluindo autoridades locais, representantes de ONGs, famílias beneficiadas pelos programas da Fundação, é claro, Teresa e Dona Marisa, que agora gerenciavam a cozinha comunitária que alimentava mais de 300 pessoas diariamente. Durante a cerimônia, Miguel subiu ao pequeno palco montado em frente ao prédio. Ele não usava discursos escritos, preferindo falar do coração. Há 2 anos, começou ele, sua voz firme carregando facilmente pela multidão silenciosa, eu estava morrendo de fome e desespero nesta mesma rua. Bati em várias portas pedindo ajuda, e quase todas se fecharam na minha cara. Fui chamado de vagabundo, de mentiroso, de ameaça. Fui tratado como lixo, como algo descartável e sem valor. E posso dizer honestamente que aqueles foram os dias mais escuros da minha vida, quando realmente acreditei que não havia esperança, que o mundo era cruel demais e que eu não importava para ninguém. Ele fez uma pausa, os olhos varrendo a multidão onde muitos já limpavam lágrimas discretamente. Mas então uma pessoa, apenas uma entre tantas que passaram por mim, escolheu diferente. Teresa Almeida parou, ajoelhou-se ao meu lado, e me tratou como ser humano digno de cuidado e compaixão. Ela não sabia quem eu era, não sabia se eu tinha família rica ou herança esperando. Isso não importava para ela. O que importava era que eu era uma criança precisando de ajuda. E essa única ação de bondade literalmente salvou minha vida e mudou meu destino completamente. Teresa, de pé ao lado do palco, chorava abertamente agora, Dona Marisa ao seu lado com o braço ao redor de seus ombros. Miguel sorriu para ela com afeto genuíno antes de continuar. Este centro que inauguramos hoje representa uma promessa. A promessa de que nenhuma criança, nenhuma pessoa, será ignorada ou descartada nesta cidade novamente. Que quando alguém pedir ajuda, encontrará portas abertas, não fechadas. Encontrará compaixão, não julgamento. Encontrará esperança, não desprezo. Porque uma comunidade é medida não por como trata seus cidadãos mais bem-sucedidos, mas por como cuida de seus mais vulneráveis. A multidão irrompeu em aplausos entusiásticos. Mas Miguel levantou a mão pedindo silêncio, pois ainda não havia terminado. Quero agradecer publicamente não apenas a Teresa, mas a todos que trabalham incansavelmente neste centro e em projetos similares em todo o país. Vocês são os verdadeiros heróis. E quero desafiar cada pessoa aqui presente. Quando você ver alguém necessitado, não pergunte o que eles fizeram para merecer isso. Pergunte o que posso fazer para ajudar. Porque todos nós, absolutamente todos, somos apenas algumas tragédias de distância de precisarmos da mesma compaixão. Após a cerimônia, enquanto as pessoas visitavam as novas instalações e desfrutavam de um churrasco comunitário organizado para a ocasião, algo inesperado aconteceu. Augusto Ferreira apareceu, visivelmente mais magro e envelhecido, caminhando hesitantemente em direção a Miguel. Ele carregava uma caixa de papelão com alguns pães caseiros que claramente havia preparado em casa, já que não tinha mais sua padaria. Roberto imediatamente se posicionou protetoramente ao lado do neto, mas Miguel tocou seu braço gentilmente, sinalizando que estava tudo bem. Miguel, começou Augusto, a voz quebrando de emoção e vergonha, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Não depois de como te tratei. Mas precisava vir, precisava dizer pessoalmente o quanto sinto muito. O que fiz foi imperdoável. Eu era arrogante, insensível e cruel. Perdi tudo por causa da minha própria falta de humanidade, e não posso culpar ninguém além de mim mesmo. Mas o pior não foi perder a padaria ou o dinheiro. O pior foi ter que conviver com a lembrança do desespero nos seus olhos quando te expulsei. Essa imagem me assombra todas as noites. Ele estendeu a caixa com as mãos trêmulas. Sei que isso não compensa nada, mas são pães que fiz com minhas próprias mãos. É tudo que tenho para oferecer agora. E meu pedido sincero de perdão, se você puder encontrar em seu coração a generosidade de me perdoar. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, estudando o homem quebrado à sua frente. Finalmente, ele pegou a caixa de pães e depois fez algo que surpreendeu todos os presentes. Estendeu a mão livre para apertar a de Augusto. Eu perdoo você, Senhor Ferreira,
disse Miguel com sinceridade palpável. Porque guardar rancor e raiva só me machucaria, não mudaria o passado. E porque acredito que pessoas podem mudar, podem aprender, podem se tornar melhores. O Senhor está aqui, humilde e arrependido. Isso requer coragem que muitos não têm. Augusto apertou a mão de Miguel com força, lágrimas correndo livremente por seu rosto enrugado. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por ser uma pessoa melhor do que eu jamais fui. Você me ensinou uma lição que levarei pelo resto da minha vida. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Vila Esperança, pintando o céu com tons de dourado e rosa, Miguel olhou ao redor e sentiu uma profunda sensação de paz e realização. Ele havia transformado a dor mais profunda de sua vida em propósito, sua rejeição em redenção não apenas para si mesmo, mas para incontáveis outros que agora se beneficiavam de sua compaixão e determinação. Teresa se aproximou e passou o braço ao redor de seus ombros. Estou tão orgulhosa de você, meu filho, disse ela com ternura. Não apenas pelo que você conquistou, mas pela pessoa que você escolheu ser. Miguel sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro por um momento. Eu aprendi com a melhor, respondeu ele. Roberto e Helena observavam de perto, corações transbordando de orgulho e amor. Seu neto, que havia sido perdido e depois encontrado, havia se tornado mais do que jamais imaginaram. Um farol de esperança, um agente de mudança, uma prova viva de que bondade, mesmo em suas formas mais simples, tem poder de transformar vidas e comunidades inteiras. E assim, enquanto as luzes do centro comunitário se acendiam contra o céu escurecido, simbolizando literalmente esperança brilhando na escuridão, a história de Miguel Silva se tornou mais que apenas um conto de rejeição e redenção pessoal. Tornou-se um lembrete poderoso de que cada ato de bondade importa, que cada pessoa tem valor imensurável independente de suas circunstâncias, e que às vezes a pessoa que você ajuda hoje pode ser exatamente quem mudará o mundo amanhã. Vila Esperança havia finalmente feito jus ao seu nome.